novembro para dezembro de 2014, com um PC, que conhecia ela de uma rede social. Eu conheci a Jéssica por uma rede social e eu curtia muito o que ela postava, tá ligado? A respeito de Deus. Ela queria formar uma banda naquela época e tal. Ela conversou com o PC, pro PC indicar um músico pra ela e ele me indicou. E eu aceitei de primeira, porque sempre gostei de tocar. Aí a galera começou a conversar. Aí depois ela perguntou se a gente queria levar isso a sério, se queria montar um ministério, caso que estava no coração dela. Aí o Cauê chamou o Lucas e a gente montou a banda, pá, o ministério saía do normal. Teve ensaio na casa do Lucas. Foi um lugar que a gente achou por bem ensaiar pela primeira vez, por ter todos os equipamentos e tal. E a gente foi. Tava com a expectativa, todo mundo esperando, ninguém se conhecia, eram 10 pessoas, se não me engano. Chegou todo mundo no ensaio, menos ela. E eu fui com aquela expectativa, Jéssica Ferreira. E enfim, ela chegou. Eu olhei ela assim, um macacão feio. Falei, nossa, que menina sem estilo. A gente fazia um ensaio no sábado com a banda toda e um ensaio segunda-feira só com as vozes. Eu sempre achei interessante esse negócio de visão e tal, então eu gostava de ir pra me ficar olhando. Pra você desconfiar, numa dessas segundas o Cauê resolveu ir. Falou, não, eu quero ir no ensaio, eu quero ir no ensaio. Aí eu fiquei, tipo, o Cauê nunca gostou desse tipo de coisa, tem alguma coisa errada. Teve o ensaio na casa da Jéssica, aí o Cauê começou a soltar no meio do caminho que gostava de loira. Comecei a achar estranho, porque ela é loira, né? Daí ela começou a chamar o Cauê de Cacau, eu comecei a achar estranho. Tem alguma coisa errada aí, alguma coisa tá acontecendo. Lá no ensaio, ele tocando e ela cantando com o pessoal, o jeito que ele olhava pra ela e ela olhava pra ele, ficava chamando ele de Cacau, falava que era apaixonada pelo jeito dele tocar. Eu achei isso estranho desde o começo. Fui de bicão, vim pro ensaio. Daí eu vi ela a segunda vez, aí sim, foi amor, a segunda vista. Eu lembro que eu olhei ela assim de um jeito diferente e eu falei, não olha, não cria expectativa. E foi isso, eu tentei ignorar ela aquele dia inteiro, mas foi meio que difícil, porque tava acontecendo algo dentro de mim. E depois desse dia, eu já não sabia mais o que fazer. Tava gostando dela já nesse dia. Quando o Cauê e a Jéssica começaram a namorar, eu fiquei um pouco, digamos que preocupado, porque a Jéssica sempre foi uma pessoa que eu sempre gostei de conversar sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre comunhão, vida devocional. E o Cauê nunca foi assim. Eu via que ela era uma menina centrada nas coisas de Deus, mas o Cauê não. O Cauê não era esse cara, não tinha ele como referencial, não olhava pra ele e via algo diferente, algo cristão nele. Então meu medo era meio que, tipo, ele influenciasse a Jéssica nesse sentido, tipo, ela só falar de guitarra, sabe? Mas graças a Deus essa influência foi completamente ao contrário. Hoje em dia o Cauê é uma pessoa exemplar, um bom cristão, tem uma vida espiritual que essa da Jéssica eu nunca tinha visto. E hoje eu vejo que Deus tem um propósito em todas as coisas e esse era uma das coisas que ele tinha um propósito, em transformar o Cauê nesse sentido. Depois de um tempo, começando a conversar com o Cauê já estava noivo com ela, eu comecei a conversar com o Cauê a respeito do reino de Deus e a respeito de muita coisa, e o Cauê começou a mudar bastante, comecei a ver o Cauê se tornar um referencial cristão para ajudar as pessoas. Aí sim eu comecei a ver nele uma mudança, eu comecei a perceber que algo nele estava mudando e que ele seria capaz agora de não só manter a família dele como um pai mantém a sua família, mas também de manter o relacionamento dele de uma forma espiritual, da forma que Deus quer, um fortalecendo o outro. E esse é o mais importante. Eu e Cauê, a gente tem um ministério juntos, tipo, desde sempre praticamente. Eu comecei a tocar e eu já tocava com ele, a minha primeira banda foi feita com ele. Depois disso a gente fez várias bandas, vários projetos, sempre tava lá eu e o Cauê. Mudava baterista, mudava tudo, mas tava lá eu e o Cauê. A gente vivia brigando, todo ensaio tinha treta, velho. Mas apesar disso, a gente sempre foi muito entrosado. Eu sabia o que ele ia fazer no palco e ele sabia o que eu ia fazer, sem ao menos a gente olhar um pro outro. O entrosamento entre a gente era muito grande. E eu tenho certeza que esse lance não é só um lance musical, profissional, tem um propósito no meio disso. Mas depois que a Jéssica entrou na vida dele, ela não veio pra finalizar o ministério dele. É triste, mas é verdade, muita gente, o ministério acaba depois que casa e tal, mas a Jéssica realmente veio pra somar na vida do Cauê, no ministério dele e consequentemente da minha. A Jéssica, ela é incrível. Primeiro que ela tem um jeito único que cativa a minha atenção. A Jéssica é até hoje um referencial
de espiritualidade. Ela dá uns conselhos bacanas. Além dela ser uma mulher de Deus, uma pessoa que busca melhoria nela, mesmo ela sempre honesta, sempre pautada no certo. E isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Sem falar que eu amo ela cada dia mais, não tem palavras que expressem isso. Eu acho que a melhor coisa que me aconteceu esse ano de 2015 foi ter conhecido ela. E eu sei que isso casar com ela, decidir ter uma família com ela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.